Muito bem, estamos de volta, o tempo passa, o tempo voa e esse é o último bloco do nosso programa BH Todo Dia. Mas você vai continuar ligado e ligada aqui na programação do canal Viver Brasil, não vai? Claro que vai. Sabe por quê? Na sequência tem saúde e bem-estar com o nosso querido Fernando Rocha, Beijo pra você, Fernando. Muito bacana. Aliás, todos os nossos conteúdos do canal Viver Brasil ficam à sua disposição no YouTube. Vai lá no YouTube, tudo dividido por bloco, e aí você assiste na hora que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser, liberdade para você. Essa é a nova proposta audiovisual aqui do nosso canal Viver Brasil, sem aquela ideia, né, de ficar preso na grade. Aliás, esse nome é horrível, né? A grade de programação. Então, mais liberdade para você acompanhar os nossos conteúdos do jeito que você quiser. Vamos agora colocar o professor no papo, porque no intervalo surgiu aqui, né, do maestro Leandro Neves, falou assim, pede para ele explicar qual que é a importância, né, para o Niemeyer Belo Horizonte e essa relação do JK com o Niemeyer aí. Vamos lá. Olha, teve o programa Roda Viva, quando o Oscar Niemeyer ainda era vivo, ele participou. Grande programa, inclusive, né? Programa muito bacana. Eu tenho que assistir, nunca vi esse com ele, não. Ele, começou o programa, os jornalistas em volta perguntaram a ele, e ele falando e desenhando, teve uma disputa para pegar os desenhos dele depois. Aí ele falando assim, vamos falar em Brasília, o que o senhor acha de Brasília atualmente, não sei o quê. Ele falou, não, vocês estão começando do final, né? Vamos voltar ao início, onde tudo começou. Belo Horizonte, Pampulha, JK. Olha que legal, a turma de mineiros, ele reconheceu isso a vida toda. A turma de mineiros que me deu o alicerce. Eu apareci para o Brasil devido aos mineiros, e principalmente a Pampulha. Essas curvas da Pampulha. Por que a Pampulha, a secretária sabe mais do que eu, por que a Pampulha teve o processo de tombamento aí, patrimônio da humanidade? Uma das coisas que muita gente não fala, pela primeira vez no mundo, uma cidade provinciana, patrocinada por um prefeito que veio do interior, mas que teve a clarividência de enxergar no Oscar Niemeyer alguém que foi apresentado por outros mineiros a ele, de enxergar que ele tinha visão de futuro. O JK era um contemporâneo do futuro. As ideias dele bateram direto, foi coincidência no pensar do Oscar Niemeyer. Pela primeira essa expressão vez, adorei. JK, contemporâneo do futuro. Olha que maravilha, Cris. Você que gosta da palavra, né? Eu fiquei até emocionada. Não é bonito isso? Vai, vamos lá, professor. E aí, pela primeira vez no mundo, o concreto, que é plástico, moldável, foi usado de forma às curvas. Nem o mestre dele, Le Corbusier, o mentor, utilizou isso. Tudo era verticalizado, ângulo reto, horizontal e vertical. Olha aqui as montanhas lá atrás, a beleza. Ao lirismo das curvas. Então, ele faz esse lirismo aí, pela primeira vez no mundo. Tanto que o próprio mestre, depois fazendo um projeto na Índia, em Chandigarh, na cidade, o mestre já copia o aluno, já tem curvas lá. O bom aluno supera o mestre. Supera. Aí, voltando aqui, o Oscar Niemeyer, então, falando assim, eu, por trabalhar com o Lúcio Costa, através dele, quando fizeram o projeto do Ministério da Educação e Saúde, em 1936, eu fui Cicerone lá no Rio e ajudei o Le Corbusier. Parece que alguns dias foi o sopro que o Oscar precisava para se desprender. De início, ele, inclusive, segue as linhas mais retas, quando ele faz a obra do berço lá no Rio. Depois era a referência dele, né? É mais aquele linguajar moderno mesmo. Mas, ele, trabalhando lá no escritório, ele vai fazer um projeto onde ele vai ser obrigado a falar um não, que ele estava fazendo, o escritório do Lúcio Costa estava desenvolvendo um projeto na universidade lá no Rio, e tinha um hospital. E, na época, quem estava chefiando falou assim, a construção do hospital financiava o político que estava, né? Sim. Falou assim, não vem, eu não quero hospital linguiciforme. Linguiciforme? Com a forma reta. Aí ele falou assim, mas eu estou fazendo isso aqui por causa disso, sobre discussão. E ele falou assim, eu não vou citar. Ele até fala assim, tem uns nãos que a gente fala na vida, que às vezes na hora a gente pensa que vai ser prejudicado, mas no futuro, porque esse não... São fundamentais alguns não. São nãos. Esse não me colocou ao lado do Gustavo Capanema. Falou assim, você vem trabalhar comigo. E através do Gustavo Capanema eu conheci o Rodrigo de Melo Franco, né, que dirigiu o IFAM. E os dois conheciam o Benedito Valadares. Benedito Valadares, interventor, governador aqui. Interventor. E, na época, ele estava querendo fazer um cassino para
alavancar Belo Horizonte. Tinha sido até feito um projeto para fazer cassino, Benedito Valadares, mas também coisas com cara de século XIX. Aí, Carlos Drummond de Andrade, Rodrigo de Melo Franco, falei, mesma coisa, prefeito, o senhor quer ter uma administração assim, ó, evoluída, essa arquitetura aí não vai marcar, não. Ele falou, mas eu fiz concurso, o que apareceu? Eu falei assim, não, tem um rapaz no Rio que deu mostras. Tem um detalhezinho, só rapidamente para não cortar, vou ser rápido aqui. Quando estava sendo desenvolvido no escritório do Lúcio Costa, o prédio do Ministério da Educação e Saúde, o Le Corbusier deixou com 4 metros o pilotis. E o Oscar, brincando depois do expediente, como bom estudante, como visionário já de escritura, ele pegou os desenhos do mestre e ficou modificando. E fez um pilotis de 10 metros. O Carlos Leão, que era um outro arquiteto que fazia parte do escritório, ficou olhando aquilo. Quando chega o Lúcio Costa entra no escritório e fala assim, o Oscarzinho fez um negócio que está melhor do que o do mestre. Aí eu falei assim, o que você fez aí no escritório? Não, o que é isso? Pegou, jogou pela janela deles. Aí não, busca, e aquela generosidade, aquela visão, aquela amplitude, que isso também ele absorve, né? Do vão livre, né? Dos vãos livres, que é tão bonito. O Lúcio Costa falou assim, não, a sua ideia vai prevalecer, e está lá com 10 metros de altura. Que barato. Ou seja, a confiança cresceu. Indicaram, então, o Oscar Niemeyer falou, tem um rapaz lá que ele vai fazer uma pampulha aqui, mais ou menos o que você está querendo. Quando o JK o recebe aqui, você já esteve aqui o ano passado, até o Benedito Valadares me falou, você ia fazer o coisa, o Benedito falou assim, você vai trazer o comunismo para Belo Horizonte? Ele falou, não, eu vou trazer o movimento moderno para Belo Horizonte. O comunista assim, fazendo um cassino. Né? É, isso aí. Aí ele fantasma do comunismo mostra a pampulha para o Oscar e fala, é o meu programa que eu quero um clube, quero uma igreja, em homenagem ao meu pai, que era devoto de São Francisco, uma capelinha. Sim. Inclusive apazigo porque nós vamos fazer a casa do baile. Perfeito. Vamos fazer cassino e casa do baile. O pecado está ali. E depois eles vão lá se penitenciar lá na igreja, na capelinha. Boa. Um hotel que não foi feito. E vai projetar um bairro, vai fazer um trabalho, uma inserção urbanística no bairro. Inclusive, você vai projetar uma casa para mim, você chamar que é a casa que hoje é tombada, que o seu avô morou lá. Por isso que a gente tem a impressão que a Pampulha é uma cidade, né? Você falou de ícones aí, que é de uma cidade do interior de Minas. Ou era cosmopolita, e antes o JK já tinha chamado o professor Agache, um urbanista que trabalhou lá na Esplanada do Castelo, no Rio, para fazer um projeto para Pampulha, e ele vem com a ideia de a gente fazer uma cidade satélite para fornecer hortifruti granjeiro aqui para Belo Horizonte. Aí o JK, não é bem isso aí que eu quero colocar Belo Horizonte up to date. Então, quero uma cidade cosmopolita. E o jogo era um cassino aqui, vai trazer divisas, vai trazer... O JK, é com a Pampulha que é a aproximação. Dessa aproximação de Pampulha nasce a amizade, que vai a vida toda. Aí junta Lúcio Costa, a gente emociona falar disso. Lúcio Costa, JK, Oscar Niemeyer. É a sentida amizade. Só em terras mineiras pode acontecer, sabe? Perfeito. Muito bom, hein? Bonito isso. Bonito só em terras mesmo. mineiras. Muito bonito. Obrigado, viu, professor? Muito bom. Essa é a aproximação. Aí os desdobramentos você sabe. Né? Não, tranquilo. Aí se você quiser depois a gente comenta, se der tempo, sobre o ícone da Praça da Liberdade e o contrário, esse ícone diagonalmente oposto. Tá, segura aí, vai dar tempo, nós vamos chegar lá. Mas agora eu preciso colocar de novo Eliane na conversa. Eu tô falando demais. Não, de maneira nós alguma. ficamos aqui só embasbacados. A nossa Pampulha maravilhosa. Faz parte, Eu né? aqui tô com 2 companhias que eu tô só assistindo. Não, mas já você vai entrar no jogo, espera um pouquinho. Eliane, foi interessante porque ele falou de uma outra época da gestão pública, né? Sim. E você mesmo falou, nossa, hoje não ia dar para fazer esse tipo de coisa. Sim. A gestão pública hoje, a própria sociedade cobra mais, né? Mas como é que você consegue, por exemplo, Secretaria Municipal de Cultura, e nós temos a Fundação de Cultura. Por que existem esses 2 órgãos? Sim, o pensamento, né, que foi feito com a reconstituição da Secretaria de Cultura, porque esse modelo da gestão do órgão gestor de cultura aqui no município, ele já teve vários modelos e formas de atuação. Já existiu só secretaria, depois existiu só fundação, com uma ideia de que tivesse mais capacidade e agilidade de execução. E depois foi, então, por uma demanda até da própria sociedade,
foi feita, então, nessa gestão, a reconstrução, a reconstituição da Secretaria de Cultura, da Secretaria Municipal. E a ideia, nesse processo de integração, e a gente tem trabalhado muito juntas, a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Feres, inclusive, uma das responsáveis pelo reconhecimento da Pampulha como Luciana patrimônio cultural da humanidade, né? E essa importância de um dos únicos conjuntos modernistas com esse reconhecimento pela Unesco e essa ideia de paisagem cultural, né? Que é muito, muito além do que é só a arquitetura e o prédio em si, né? Esse conceito de paisagem cultural. Luciana é uma das responsáveis e é hoje quem preside a Fundação Municipal de Cultura. E a gente está trabalhando de uma maneira muito integrada, onde a Secretaria de Cultura, então, pensa de uma maneira articulada, evidentemente, com a Fundação, as políticas públicas, o pensamento sobre as políticas que vão, na área de cultura, que vão coordenar e que vão trabalhar, e com uma atuação e uma execução por parte da Fundação, de uma maneira mais efetiva. Isso, na prática, muitas vezes até se funde, porque tem processos que se iniciam dentro da Secretaria e finalizam na Fundação, ou processos que são feitos de maneira conjunta. Então, por isso, esse trabalho muito articulado e muito integrado entre essas duas equipes. Mas é uma felicidade, Elias, porque assim, eu vejo que tem uma equipe muito dedicada, muito qualificada, uma rede de equipamentos culturais na cidade que é muito potente. São 32 centros culturais, bibliotecas, museus, teatro, cinema, que estão na cidade inteira, né? Em todas as regionais, com modelos de governança super interessantes, com participação das comunidades locais. O projeto de formação, que é o Arena da Cultura, né? Escola Livre de Artes, que quase 6 mil pessoas formadas aí nos percursos formativos, com trabalho inclusive também customizado, um projeto pedagógico, isso que a gente falava da importância também da formação. Os programas de fomento que estão dentro da Secretaria de Cultura, que aí são as leis de incentivo, os fundos, os programas que vão contemplar e fomentar os artistas, os gestores, os trabalhadores da cultura. Então, é uma estrutura muito articulada e é uma honra para mim, né, ter sido convidada pelo prefeito Fuad a estar nesse lugar de coordenar esse grupo, mas uma estrutura muito articulada, do qual eu acho que os belo-horizontinos têm que se orgulhar muito. Eu acho que todo belo-horizontino deveria assistir esse programa de hoje, porque eu já tenho orgulho de ser belo-horizontina. Eu não estou cabendo aqui nesse estúdio. Muito legal. Quer ver um exemplo? Desculpa, eu interrompi. Maravilhoso ouvir isso. Inclusive, isso que a Cris falou, eu fiquei pensando, né, na sua experiência como secretária estadual de cultura. Será que não faltava também uma fundação estadual de cultura para poder ser esse braço mais executor? O desenho no Estado é de que tenham algumas instituições, que são instituições temáticas que atuam nesse papel, que são a Empresa Mineira de Comunicação, com a Rede Minas e a Rádio Inconfidência, a Fundação Clóvis Salgado, que tem uma escola, que tem o teatro, que tem outros espaços, o IEFA, que é o Instituto do Patrimônio, o Arquivo Público, os museus. Então, na verdade, eu acho que tem essa estrutura, ela está dentro do desenho do governo do Estado, ela está diluída dentro dessas instituições, mas, sem dúvida nenhuma, Elias, um dos maiores desafios da gestão pública, e você sabe porque passou por lá, é a execução. Isso. A execução, né, o executar o orçamento com todas as regras que são necessárias para o controle público, né? Mas são muito desafiantes para a execução da política pública de cultura, né? Que tem muita especificidade, que a gente tem uma diversidade que a gente tem que dar conta. Então, é muito pouco padronizado, porque a gente tem que dar conta dessa diversidade, dessas experiências todas. Então, é claro que tudo que puder ser feito para poder aperfeiçoar esse modelo de gestão pública, que não necessariamente passa só pela estrutura. Sim. Ela passa por instrumentos organizados, passa por a integração, pela relação com a sociedade civil. A sociedade civil é quem produz a cultura.
é quem realiza, é quem movimenta essa engrenagem. Então, a sociedade civil também participar dos processos, não só de elaboração das políticas públicas, mas de monitoramento, de acompanhamento, de execução, ser parceira do poder público para a execução. Tem muitas experiências positivas das organizações culturais, né? No caso da prefeitura, por exemplo, nós temos a virada cultural, os festivais que são realizados junto com organizações e com organizações da sociedade. Organizações que são selecionadas por meio de edital público e que atuam junto com a gente. Então, são modelos que vão sendo construídos na contemporaneidade. Adorei a contemporaneidade contemporânea do futuro. Isso aí realmente é maravilhoso, é isso que a gente tem que buscar, né? Mas que são modelos que vão se aperfeiçoando para a gente poder ter a plenitude da vivência cultural e da participação cultural de todos os cidadãos. Muito bom. Nos dá orgulho, né? Como a Cris falou, de ser Belo Horizontino, né, professor? Pensando nessa estrutura que é uma história também construída. Ela falou um negócio só para ilustrar. Quando o JK chama o Oscar Niemeyer e fala assim, mostra a Pampulha, fala, você pode mostrar um esboço aí rapidamente? Ele vai para o hotel e tem a história, que ele passa a noite, mostra os esboços. Falou, desenvolve, volta para o Rio, desenvolve depressa, que eu tenho que construir isso na minha administração, porque senão não vou conseguir fazer. Isso não será executado, porque a oposição aqui vai ser forte. E como foi? Metade de Belo Horizonte vaiava os tradicionalistas e metade aplaudia. Ao mesmo tempo, o Acaiaca estava sendo feito, aplaudido, Art Deco. E a Pampulha, formas infelizes, a oposição falava, não vai dar nada aquilo lá. O edifício JK foi muito criticado. Né? Foi. Ficou parado um tempão, depois era lugar de pessoas mais simples. Vai. Antônio Carlos com 4 pistas, prefeito megalomaníaco. Não vai ter carro em Belo Horizonte, nunca vai ter carro para isso. Parece que hoje Belo Horizonte tem o maior número de carro por habitante, ou está perto desse... Que uma vez eu fui fazer uma coluna sobre isso, pesquisei e me surpreendi. Maior número de carro por habitante. Acho que deve ter uns 4 anos que eu tivesse acesso a esse dado. Pode ter mudado, mas é assustador, né? Os maiores desafios, né, das grandes cidades. Que é o transporte coletivo, né? Isso mesmo. Cris, vamos lá. O professor falou da tradição de Belo Horizonte, né? Dessa tradicional família mineira, dessa coisa às vezes que... Que ainda resguarda. Que cria, que esbarra, né? Que segura a gente. Você, né, vem de uma família tradicional. Mas você não tem nada de tradicional. Eu tentei ser convencional na minha própria família, mas não consegui. Eu sou uma pessoa que queria ser tradicional, queria casar, ter filhos, fazer bolo, sabe? Eu até faço bolo. Mas, assim, realmente não foi comigo, assim. Isso não aconteceu na minha vida. Os tempos foram diferentes. Eu sou a filha mais nova, de 5, sou temporã. Então, sempre foi... Talvez eu tenha sido moderna sem querer, né? E eu sou muito parecida com a minha avó, vovó Juju, que era... A viúva do vovô Gilbert, mãe do meu pai, que tinha uma modernidade nela, né? Eu nunca me vi assim como uma pessoa moderna, mas ao longo do tempo eu vou me apropriando disso. E é engraçado porque como eu me tornei produtora de conteúdo digital, eu era publicitária, né? E uma menina deslumbrada com a vida, uma menina de classe média, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu tinha um olhar ali para as coisas, mas eu não tenho uma formação cultural assim, eu não li os clássicos, sabe aquela coisa? Eu me tornei escritora muito por acidente, depois que eu me tornei escritora, eu falei, nossa, eu tenho que ler muito ainda para continuar, né? E eu sou essa pessoa que vai fazendo gosto dessa trajetória, mas quando eu me vi produtora de conteúdo digital, eu poderia ter ido para São Paulo, eu poderia ter ido para o Rio. E eu falei, mas para quê? Por quê? Eu preciso ir? Eu não posso ficar aqui na minha cidade? Se precisar, eu pego um voo. Eu não posso admirar a minha cidade, olhar para a minha cidade e falar todos os talentos que estão aqui, que continuam aqui. A gente tem esse complexo de vira-lata, né? Uma vez eu escrevi uma coluna para a Veja BH, que chamava Pequenópolis, que falava isso, assim, era a história de um produtor gráfico que tinha trabalhado com um ex-marido meu, eu tenho vários ex-maridos, esse é um, e ele conta essa história que tinha um produtor gráfico da agência dele, que ele falava, vamos fazer tal coisa assim, assim, aí o cara falava, isso aí só em São Paulo. Então, esse sujeito que fala que isso aí só em São Paulo, está dentro de cada um de nós, que é uma falta de autoestima, né? E eu termino dizendo que a autoestima não vai dar para buscar em São Paulo. Então, assim, a gente precisa olhar, e a gente tem essa coisa de olhar, Minas, não, mas você está em Minas, está em Belo Horizonte, aqui não tem jeito, é assim mesmo. Aí você vai olhar para a cultura nacional, você vai olhar para a música, você vai olhar para a dança, vai olhar para a arquitetura, vai olhar para a arte,
E aí você vai ver a quantidade de coisas que estão vindo, né? A Meire Design, ela é uma descobridora, né? Uma curadora de arte e artesanato de Minas, que você fala assim, de onde que a Meire tirou isso? E é só, parece que dali vai sair um tanto de coisa. Então eu comecei a olhar Belo Horizonte, principalmente quando eu comecei a viajar para dar palestra, eu tive uma noção muito maior do lugar de onde eu estava vindo. Comecei a me orgulhar mais do meu sotaque, que as pessoas me elogiavam muito. Comecei a ter muito amor por ser mineira, belo-horizontina. Então, eu acho que essa modernidade, que às vezes muita gente me manda convite, hoje vai ter uma coisa no Parque Ibirapuera. Eu sei, mas eu não moro em São Paulo. As pessoas acham que eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo, é. Por um lado, eu acho interessante porque sou cosmopolita, mas talvez seja só um preconceito que a gente precisa mudar, né? Eu acho que a gente está numa fase do Brasil que a gente precisa olhar para o Pará, a gente precisa olhar para o Amapá, a gente precisa entender que nós somos um país muito rico de coisas incríveis. E se não olhar, eles vão continuar fazendo e vão atropelar. Exatamente. Eles vão esperar mais o sul do país, não vão, eles não estão esperando mais, né? Eu tive uma experiência numa rádio, que era a Oi FM. Isso. E nessa rádio eu fui da Band para lá, depois voltei para a Band. Porque foi muito engraçado. Eles falavam assim, mas você tem muito sotaque. Gente, todo mundo tem um sotaque, não existe um sotaque neutro. Então, o neutro é carioca e paulista. Né? Isso aí. Ou do Waze, né? Aquela voz do Waze. Que é insuportável, né? É a Alexa, o sotaque é a Alexa. Olha só, nós estamos chegando ao final do programa, né? Ô, Cris, você tem que fazer o convite agora para o seu programa. Isso, Então, em março, no dia 8 de março, a gente vai estrear o Hoje Vou Assim com Cris Paz, que é um programa de conversas, né? Eu não digo que ele é de entrevistas, porque eu não sou uma entrevistadora, eu não sou jornalista, eu sou publicitária. E ali eu pretendo estar com um olhar meio infantil, de criança, curiosa. Né? Eu também vou me colocar, eu também vou contar as minhas histórias. Por favor. E o slogan do programa é Histórias por Trás da Imagem, porque a gente vai ter um look do dia com o convidado no começo do programa, para que a gente imprima ali uma coisa, até para que o telespectador olhe e fale assim, já constrói ali a imagem, porque a gente faz isso, né? A gente olha uma pessoa e já constrói na nossa cabeça, para mostrar aquilo que a Chimamanda Adichie fala no livro dela, né, O Perigo de uma História Única. A gente vai trazer as histórias que estão por trás das imagens, né? Então, eu tenho aqui dois personagens maravilhosos do meu lado que podem contar as histórias que estão nas suas imagens e histórias que a gente não imagina. Essa é a ideia, trazer um programa onde a gente possa fazer boas conversas. Né? Vai ser uma estreia, eu fico até arrepiada de falar, porque eu nunca fiz televisão na vida, mas acho que vai ser uma aventura deliciosa, acho que vai ser muito gostoso. Eu que agradeço, obrigada obrigada por me dar força para minha vinda. Total. E a gente precisa da questão feminista, né? O feminismo hoje é muito forte e a questão do idadismo também, de combater o idadismo. Sim, então, né, você vem com essa pegada. Isso tá, né? Não tem jeito, eu vou ter que trazer isso naturalmente, porque quando eu comecei a falar muito sobre isso, até as pessoas falaram assim, você é uma ativista do combate ao etarismo. Eu falei, mas eu não quero ser só isso, não. Aí eu pensei assim, mas eu não quero ficar falando só sobre idade, mas qualquer coisa que eu faça com 52 anos já será sobre idade, né? Que ótimo. Então, e o que eu acho muito interessante é essa coisa do contemporâneo, que eu falo muito assim, na verdade eu quero ser como o Juscelino foi, como minha avó foi, como muita gente aqui né? Uma pessoa que está vivendo o seu próprio tempo. Então, acho que a palavra contemporaneidade é uma palavra muito bem-vinda na nossa vida, que a gente não fique dizendo naquele tempo é que era bom. Aquele tempo era bom, mas esse tempo é bom também, né? O melhor momento da minha vida é o que eu estou vivendo. Claro. Né? O passado me habita, mas eu não habito no passado. Exato. Né? Muito bom. Obrigado, viu, Cris? Eu que agradeço. Parabéns. E convido todo mundo, né, gente? Vamos. A partir do dia 8 de março, a gente vai estar aí. Não, vamos trocar figurinhas aqui com o BH todo dia, tá bom? Isso, demais. Legal demais. Professor, aquela história final, né, dos pontos de Niemeyer. Conta. Tá. Isso. É porque o Oscar Niemeyer, ao fazer essas curvas, ele fala por que sob as palavras funcionalismo, né, vinda da escola Bauhaus também, muito hermética, muito fechada, ângulo reto, tal, por que a gente tem que ficar... A arte moderna, a arquitetura moderna, não precisa ficar subjugado a esses
cânones, né? Dessa regra funcionalista, que isso embota a criatividade. Isso elimina a possibilidade que a plasticidade do concreto traz. Então, quando ele, na década de 50, 54, 55, ele é convidado para fazer o prédio, O edifício Niemeyer, ali, eles que, mesmo quando ele estava fazendo a Pampulha, ele teve liberdade que o JK deu a ele, falou assim, só não vai ter muito tempo, dinheiro também controlado, mas dá asa à sua imaginação, você tem liberdade para fazer o que quiser, o tempo vai ser pouco para você. E ele ficou brincando, e ali desenvolveu essa possibilidade das curvas que ele joga lá. Lá na Praça da Liberdade, já iniciada na Pampulha. Lá aquele prédio, na Praça da Liberdade, aquela ameboide, com aquela sequência de lajezinhas, né, daquela plástica, o prédio movimenta. Você tira uma foto ali, a sensação, né, dele todo. É dinâmico, é fluido, sensual, é tudo. Mas se olhar outra linha, e aquilo foi, os teóricos de arquitetura falam, é chamado de modernismo orgânico. Diagonalmente oposto, você tem o prédio do Ipsen, que hoje é o Eng, Escola de Design da Eng. Ali, projeto do Rafael Hardy, é a linha Le Corbusier, é a linha mais Bauhaus. São cubos, são formas, como Le Corbusier falava. A composição de arquitetura são as formas perfeitas sob a luz do sol, se intercalando. Mas é rígido, é rígido. Então você vê na Praça da Liberdade a riqueza dela. Mesmo de uns tempos para cá, você tem o passado eclético, você tem o Art Deco, né? Tem uns detalhes Art Nouveau na decoração, e tem, marcando o movimento moderno, no aspecto racional, com Ipseng, e as ameboides, as curvas poéticas do Oscar Niemeyer. Praça Liberdade hoje é outra para nós, né? Depois dessa sua explicação. É lindo demais, muito legal, vou olhar de outra forma. Agora, JK preocupado com gastar dinheiro? Para com isso, né, professor? Não, para com isso. Para fazer salvou o JK ali, né? Obrigado, viu, professor, pela participação. Eu que agradeço aqui mais uma vez aí a confiança de vocês. Parabéns pelo programa. Vocês instigam, vocês influenciam o pessoal, o habitante, quem vem de fora também, a olhar a nossa cidade, a olhar nossos costumes, a nossa mineiridade com mais carinho. Com um olhar de turista. Isso, olhar, isso aí. Né? Muito olhar de turista. Com vontade de. Com vontade. O turista tem desejo, né? Porque o turista ele vai com um olhar que ele não tem para a própria cidade, às vezes. Justamente. Né? Isso mesmo. Muito bom. Eliane, muito obrigado pela participação. E quem quiser mais informações dos eventos, fazer contato com vocês, como é que a gente faz? Sim, a gente faz o convite para todo mundo participar da vida cultural de BH, viver BH intensamente, Belo Horizonte, né? E aí a gente pode procurar tanto pelo site, os portais da Prefeitura, a gente tem um portal que é mais da parte de serviços, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, tem um outro que é Belo Horizonte, que aí é só mais falando da programação, etc. Também temos as redes sociais, FMC BH, então os museus, os centros culturais também já estão todos nas redes sociais, a gente faz o convite para todo mundo participar. Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas que eu admiro tanto, parabenizar por esse 1 ano de programa, né, 1 ano do canal, parabenizar realmente, eu acho que assim, você está produzindo um material muito importante, inclusive para a memória da cidade. Porque eu acho que de alguma maneira a gente vai tendo isso tudo que a gente falou, né, do comportamento social, da história da cidade, de como é que a cidade se constitui. Registro. Então o material é uma crônica, são crônicas muito interessantes, eu acho, da cidade. Parabéns por sua condução, pelo seu carinho. Cris, muito sucesso. Obrigada, assim, eu falei, ia ter isso Acertou, em algum momento, porque ela foi feita para isso. Vai ser maravilhoso. Ela é muito incentivadora. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Amém, querida. E parabéns mesmo ao canal Viver Brasil, né, por essas iniciativas. Belo Horizonte merece, Minas Gerais merece, né, ter isso. Um canal voltado para discutir a cidade, para discutir o Estado, para difundir essa riqueza que a gente tem aqui. Parabéns. Muito bom. Obrigado, viu, Eliane? Eu Parabéns. que agradeço. Você está ótima. Gostei de você estar viva, brilhante. Feliz, exatamente. na cidade. Está diferente, está diferente.
Gente, chegamos ao final, né, do nosso programa. Queria muito agradecer a sua audiência e também parabenizar você que nos acompanha. Muito obrigado, viu, de coração, por perder um tempinho, entre aspas, na sua vida para acompanhar o nosso canal Viver Brasil. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.